desta obra. Então, a benfeitora, ela começa trazendo para nós que estamos transitando ao longo da nossa experiência por diferentes níveis de consciência. E ela vai estar trazendo para nós que a conquista da consciência é um grande desafio. É um desafio para a vida de todos nós. Quando nós lembramos a questão 621 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec formula essa questão que é bem conhecida no meio espírita, onde está escrita a lei de Deus e os benfeitores respondem na consciência. Então, todos nós temos a lei divina em nossa consciência, só que transitamos ao longo da nossa existência, de outras que já atravessamos, com níveis de consciência. E como é que nós situamos esses níveis de consciência? A benfeitora Joana de Ângeles, no livro Ser Consciente, vai nos apresentar o bioquímico, o psicólogo Gurdjieff, psicólogo russo, que fez uma análise dos níveis de consciência do indivíduo. E nesta análise, ele apresenta que o ser humano ele tem dois tipos de consciência. A consciência que está adormecida e a consciência que já despertou. Neste nível de consciência adormecida, nós transitamos em dois tipos. A consciência de sono sem sonhos. O que é que caracteriza essa fase na vida do indivíduo? É quando há uma total ausência de idealismo. Eu estou aqui no meu dia a dia, não faço projetos, para mim a vida gira em torno de eu saber o que é que eu vou comer hoje, o que é que eu vou comer amanhã, eu preciso estar descansando, utilizando o meu tempo com as horas de sono, para o sexo, para o lazer. Então, são indivíduos que vivem no automatismo. Quando a gente para pensar em nossa respiração, todos nós que estamos neste ambiente, estamos respirando. Só que a respiração, ela funciona como um hábito automático na nossa existência, que é o que nós queremos comparar com os níveis de consciência. Porque se transitamos por uma consciência que está adormecida, isso não significa que o indivíduo ele está dormindo. Ele está acordado, mas não para as realidades existenciais. É o que Gurdjieff vai estar dizendo, que são pessoas que vivem mergulhadas nas distrações, naquilo que dá alegria, naquilo que dá prazer. Saiu dessa rotina, não há mais interesse. Então, uma total ausência de idealismo na vida da pessoa. Então, ela acorda e vai dormir na sua rotina automática e não procura avançar em termos de renovação na sua vida. Quando nós passamos para o segundo nível de consciência, que é a consciência de sono com sonhos, aqui o indivíduo já apresenta as primeiras noções de idealismo, de interesse, de luta para a aquisição de valores, ainda que eles sejam imediatos, mas já há uma movimentação na vontade do indivíduo para que ele saia daquela condição de todo dia só viver para dormir, para fazer sexo, para se alimentar. Então, ele já tem um avanço, e aqui Gurdjieff vai trazer que nós já temos sonhos. Esses sonhos, eles são um pouco que nebulosos,
mas que já tem uma movimentação no íntimo do ser de sair daquela condição. Aí transitamos para o terceiro nível de consciência, que é a consciência desperta, onde já impera o idealismo, o significado da existência, a identificação do indivíduo consigo mesmo, essa busca pela viagem interior. Então, neste terceiro nível de consciência, nós observamos que a vontade, ela começa a fazer um movimento no íntimo do ser para que ele avance cada vez mais na sua marcha. Onde é que nós nos situamos neste processo de jornada evolutiva com a consciência desperta? Quando já verificamos a necessidade de estarmos trabalhando aqueles pontos que reconhecemos que são pontos que estão nos mantendo atrasados em nossa marcha ascensional. Exemplo, eu já reconheço que estou muito parada sem trabalhar o egoísmo que reside em mim. Então, eu vou estar... Peço desculpas porque eu estou saindo de uma gripe. Então, às vezes, a garganta vai ficando mais arranhada, vem um acesso de tosse, mas vocês estão aí, eu estou aqui, tá tudo certo. E aí, quando eu já identifico que eu estou muito parada neste ponto do egoísmo, e eu vejo que eu tenho que sair do lugar, eu vou estar movimentando a minha vontade. O grande diferencial para a consciência desperta é esta potência da alma que vai sendo acionada por nós, criaturas que estamos em busca do nosso amadurecimento. Então, eu vou estar me colocando à disposição para poder avançar e já reconheço que o egoísmo está muito marcante e que eu não posso ficar mais neste lugar. Então, é este idealismo que vai fazer a grande diferença para o indivíduo que tem a sua consciência desperta. É claro que, na medida que eu vou reconhecendo que eu estou sendo muito egoísta, eu já saio daquela consciência de sono com sonhos, que é o segundo nível, é o segundo patamar dos níveis de consciência. Mas eu não posso ficar somente no reconhecimento da necessidade de trabalhar o egoísmo. E daí eu vou estar listando no meu cotidiano quais são as situações que eu já identifico que me deixam paralisadas no egoísmo. Então, é por isso que este nível de consciência, o indivíduo, ele começa a observar a si mesmo, começa a identificação, a essa viagem interior para que ele possa avançar. Ter a consciência desperta já vai estar trazendo uma movimentação no indivíduo que deseja avançar em sua marcha evolutiva. Então, toda esta conquista da consciência, quando nós falamos em conquista, estamos falando no avançar para essa consciência desperta. Ela pode ser transformada em significado, em sentido existencial. Como é que nós podemos transformar isso? Não é só ficando na identificação. Então, eu reconheci a necessidade do avanço e eu vou estar fazendo o meu investimento para que eu possa, a cada dia, diminuir o egoísmo, que foi o exemplo que nós apresentamos, que reside em nosso mundo íntimo.
no meu mundo íntimo, trazendo o exemplo que estamos aqui apresentando. Então, essa conquista da consciência, ela vai ser, de fato, um grande desafio da nossa existência, e essa conquista, ela pode ser transformada ou eu vou ficar estagnada. Eu já despertei para a minha realidade existencial, eu já me reconheço como um ser espiritual que vivo uma experiência no corpo físico, nessa jornada evolutiva, mas eu vou estar trabalhando para que eu possa avançar mais. Então, é isso que vai estar dando sentido, significado para a nossa busca. Agora, tem um detalhe. Às vezes a pessoa diz, não, mas eu estou no meu dia a dia trabalhando para esse despertar da consciência. Aí você pergunta, mas como está esse despertar? E quando você vai ouvir a pessoa, ela está falando de uma busca incessante para a conquista daquilo que é a felicidade transitória. Quando nós falamos de consciência desperta, é despertar para a realidade de seres espirituais que somos, vivendo a experiência do corpo. Ou seja, que toda a minha movimentação neste cotidiano, ela deve estar centrada na realidade da vida espiritual. Porque se eu estou parada e resolvo dar um movimento na minha vida, mas este movimento está no sentido das conquistas da matéria, eu continuo com a minha consciência de sono, talvez com sonhos, porque eu tenho sonho, digamos, de adquirir um carro novo. Eu tenho a vontade. Eu não estou somente no automatismo do meu dia a dia. Mas este meu idealismo é um idealismo que está vinculado às questões de ordem material. Então, quando nós falamos de consciência adormecida e desperta, nós estamos aqui ratificando esta necessidade do nosso investimento na jornada evolutiva de seres espirituais que somos. Porque estamos no dia a dia para o progresso, para a ascensão espiritual. E isso só vai se dar na medida em que vamos caminhar com este olhar para o alto, para o reino dos céus, para a edificação deste reino de Deus no íntimo de cada um de nós. Então, e o que é que vai acontecer quando nós iniciarmos esta jornada, mobilizarmos a nossa vontade para a aquisição dos valores eternos? Vamos nos deparar com muitas adversidades no caminho. Adversidades que vão surgir, por exemplo, quando nós temos um filho, uma filha, que faz a opção por seguir caminhos equivocados, que não fizeram parte da educação que nós oferecemos para eles. É uma escolha. É uma adversidade que nós não podemos fugir no nosso dia a dia. Porque o Pai nos dotou do livre-arbítrio, que é a nossa liberdade de escolher qual é o caminho que nós desejamos seguir, desejamos trilhar. E quando nós ouvimos de um filho, a vida é minha, eu faço o que eu quero da vida, e a minha escolha é a drogadição. Foi a escolha dele. Aí vem a nossa consciência. Mas não foi este o caminho que eu ensinei ao meu filho. Mas foi a escolha que o nosso filho fez. Então, é uma adversidade
que vai surgir e que pode impactar a minha consciência desperta. Essa busca em movimentar a minha jornada. Todas as adversidades, a gente não tenha dúvidas que elas fazem parte da nossa jornada evolutiva. Porque não estamos aqui para viver todos os dias mergulhados na felicidade. E às vezes são estas adversidades que vão estar levando ao nosso despertamento da consciência. Digamos que o nosso filho, a nossa filha, cresceu num ambiente onde tinha tudo à disposição dela. Não passou por nenhum tipo de conflito, de negativa, tudo fluiu com muita tranquilidade. Na hora que ele faz esta opção, talvez tenha recebido um convite de pessoas que ele admira e que naquele momento ele se sentiu estimulado a também conhecer aquele estilo de viver. Isso vai trazer dor e sofrimento. Eu posso, em um dado momento, querer me afastar desta movimentação de busca pelo propósito da existência, porque eu fico vivendo esta dor. A dor de ter um filho que fez uma escolha que nós sabemos que é uma escolha equivocada, mas ele ainda não sabe. E ele quer passar pela experiência, por mais que você chame, por mais que você eduque, por mais que você diga, meu filho, não vá por este caminho, porque este não é o caminho que você deveria estar trilhando. E aí ele diz a você que vai, que não adianta. Ele sai de casa, na mesma hora ele encontra uma porta que se abre para acolher aquela escolha, e aí ele vai seguir perante aquela adversidade que vai mexer com o seu mundo íntimo. E aí, muitas vezes, diante do sofrimento, nós nos esquecemos deste sentimento de gratidão. Quem de nós, em sã consciência, vai agradecer pela escolha de um caminho equivocado que um filho fez? Nós não costumamos agradecer. Mas nós não estamos tendo a visão do futuro, porque o nosso olhar ele vai na direção do imediatismo. E aí o que é que vai acontecer conosco? Vamos mergulhar na dor, no sofrimento, na lamentação, na queixa, na autoacusação. O que foi que eu fiz para meu filho estar fazendo essa escolha? Porque isso, ninguém está isento de transitar por esta autoacusação. Quando tudo dá errado, você sempre vai se perguntar: onde foi que eu falhei? Porque isso faz parte da nossa caminhada evolutiva. Em verdade, nós somos ainda imaturos, psicologicamente, espiritualmente, e por sermos imaturos, também nos equivocamos. Só que o nosso olhar não é de reconhecimento imediato dos equívocos aos quais todos nós mergulhamos, e sim de onde é que você poderia ter agido diferente para aquela situação não ter acontecido. Nós apresentamos o exemplo da drogadição, mas existem inúmeros outros. Digamos, nós vivemos um relacionamento afetivo
e o companheiro ou a companheira resolve romper aquele relacionamento, então nós vamos nos deparar com a dor do abandono, da solidão, especialmente se aquela pessoa é muito significativa, se eu tenho de fato um envolvimento amoroso, afetivo com aquela pessoa. E isso, o rompimento, vai ocasionar a dor. Só que nem sempre nós conseguimos extrair as melhores lições. É o que o Evangelho vem estar trazendo para nós sobre o bem sofrer, capítulo 5 do Evangelho, sobre a resignação, capítulo 9 do Evangelho, item 8, obediência e resignação, que é o que Lázaro vai orientar para nós a respeito destas situações que se apresentam diante de nós e que todas elas têm lições preciosas que precisamos extrair. É quando ele fala deste consentimento do coração, que é exatamente a virtude ativa que vai nos impulsionar ao movimento. Aí vamos pensar, será que se eu não tivesse sido abandonada por aquele companheiro ou companheira, eu estaria despertando a minha consciência para as realidades existenciais? É um questionamento que precisamos sempre estar fazendo. Porque nos parece que diante da dor, nós conseguimos ter a nossa consciência mais alargada para pensar nas situações da nossa vida. Mas aí é onde vem a questão da gratidão, que é o foco do nosso estudo neste dia, neste domingo maravilhoso, primeiro domingo do mês de setembro, setembro, o mês das flores, setembro, que dá início à primavera, primavera que é a estação da beleza, por conta das flores, do perfume que elas exalam. E aí vamos pensar que nós também, em nosso mundo de relacionamentos, criamos máscaras. A benfeitora Joana de Ângeles vai falar sobre isso neste capítulo. Máscaras de que estamos bem. Sorrimos o tempo inteiro quando o nosso mundo íntimo ele está devastado. Ele está devastado por aquele filho ingrato, por aquele abandono, pelo processo de adoecimento que estamos nos deparando. Aí é que vem este sentimento de gratidão que não conseguimos expressar no momento da dor. Pelo contrário, parece que no momento da dor eu vou chorar, eu vou me revoltar, eu vou ficar perguntando por que Deus está fazendo aquilo comigo e esqueço que este Pai amoroso e bom, ele deseja o melhor para as nossas existências. E o melhor significa fazer esta travessia por este momento tumultuado, tenebroso, escuro, que todos nós atravessamos sem exceção. E aí vamos pensar em um momento que Jesus esteve em diálogo com os apóstolos, onde ele falava a respeito da expectativa do nosso Pai, de que pudéssemos viver a verdadeira fraternidade. Onde Jesus falava que o Pai também aguardava
de que de nossos corações a maldade ela deixasse de existir. Era também um momento em que Jesus abordava a respeito de que, quando nós conduzimos bem os nossos pensamentos e oramos, nós vamos encontrar as energias indispensáveis para poder estar vivendo as tempestades da nossa existência. Então, Jesus trazia naquele momento para os discípulos diversas condições que eram próximas da vivência de cada um no seu cotidiano. Em um dado momento, Simão Pedro pergunta a Jesus: Mestre, você não concorda de que seria muito melhor para as pessoas se elas não vivessem esses terríveis flagelos que são as doenças? E se a gente conseguisse, Jesus, curar todas as doenças daquelas pessoas que nos procurassem? Se a gente pudesse, Jesus, proporcionar o alívio a quem quer que viesse pedir socorro a nós. Jesus ouviu ali a ponderação de Pedro, e lá adiante, Filipe faz uma intervenção. Mestre, aquilo que tu ensinas para nós e para os demais é valioso. Mas será que quando estamos doentes, nós conseguimos captar esta mensagem na profundidade que ela se apresenta? E daí, Jesus, ouvindo a cada um as suas intervenções, as suas colocações, resolve e anuncia que no dia seguinte, todas as pessoas que o buscassem, porque estavam passando por algum tipo de paralisia, cegueira, obsessão, feridas, adoecimento, todas elas seriam curadas. Foram descansar e no dia seguinte, no local que Jesus sempre agregava multidões, começou a chegar operava-se a cura, era um paralítico que voltou a andar, era um surdo que voltou a escutar, era um que estava com a ferida na pele, a ferida desaparece. E assim foi chegando outro, operavam uma cura aqui, uma cura ali. E na medida que cada um era curado, Pedro fazia o convite para aguardarem que após aquele momento Jesus faria a pregação. Cada hora ia chegando e eles, após a cura, apresentavam as mais variadas justificativas. Hoje eu não posso esperar, estou com um filho pequeno me aguardando. Ou a justificativa era feita em relação a aspectos vulgares do cotidiano, mas que para aquelas pessoas justificavam não esperar o momento da preleção de Jesus. Ao final do dia, só estavam naquele ambiente Jesus e os 12 discípulos. Todos em silêncio, olhando ao redor, fixaram o olhar em Jesus. E ele, na sua sabedoria, retoma
o diálogo que haviam estabelecido no dia anterior. De fato, Pedro, é necessário aliviar a todos aqueles que buscam a nossa presença. Mas a dor é este aguilhão em nossas vidas que nos promovem o despertamento. Uma pessoa sequer ficou naquele dia após a cura do corpo, que é o que nós buscamos incessantemente, nos libertarmos daquilo que nos atormenta, nos esquecendo de agradecer a Deus esta oportunidade maravilhosa que Ele nos apresenta constantemente de estarmos aproveitando as horas do nosso dia, agradecendo incessantemente por esta oportunidade que se chama dádiva da vida, dádiva do tempo. E aí vamos fazer um questionamento que cada um responderá para si mesmo. Já agradeci hoje a Deus por esta oportunidade de estar vivo, pensando, interagindo, produzindo, favorecendo o progresso da nossa massa, humanidade, porque todos nós temos que expressar este sentimento. A diversidade, ela vai fazer parte da jornada evolutiva de cada um de nós. Mas precisamos sair deste lugar, que muitas vezes nós parece que gostamos de sofrer. É um contrassenso. Mas quando se apresenta propostas para sair daquele ponto, isso é muito difícil, eu não vou conseguir, eu já orei demais. Se você acha que já orou demais, ainda não orou o suficiente. Porque nós precisamos fazer esta movimentação com a essência, com a diretriz, com o Supremo Criador, que é o nosso Pai. Então, este sentimento, ele precisa brotar do nosso mundo íntimo, sabendo que ele é o roteiro seguro que vai guiar os nossos passos. Quando Allan Kardec, ele coloca na questão 614, que é lei natural, os benfeitores respondem que é a lei de Deus. Primeira pergunta da parte terceira de O Livro dos Espíritos, que é destinada ao estudo das leis morais. Seguem os benfeitores. A lei natural é a lei de Deus. A única responsável pela felicidade do homem. Ponto. O homem só é infeliz quando se afasta dela. Aí vamos pensar. Quem de nós aqui não busca a felicidade? Todos nós. E aí vamos para o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 12º, no item O Ódio, escrito por Fénelon, Bordeaux, 1861. Fénelon vai dizer assim: amai-vos uns aos outros e serei felizes. Mas eu não consigo ser feliz
Porque eu não amo ao meu próximo. E se eu sou infeliz, eu não vou agradecer a Deus porque eu estou vivendo a adversidade, a infelicidade, a dor do desemprego, a dor da separação, a dor do processo de adoecimento. Sim, mas qual de nós, me apresente, não vivencia a sua dor? Todos, cada um sem exceção, as temos. As temos. Mas se Fênelon está sinalizando para nós a importância deste amor para sermos felizes, aqui está a resposta. Sou perseguido, sou maltratado, me ocasionaram dissabor, fui assaltado, perdi um bem precioso. São inúmeras as condições que vamos atravessar no nosso cotidiano, situações adversas que a gente pode afirmar: eu não tenho como ser grata vivenciando tudo isso. Aí vamos de lembrar de uma situação que é uma situação mais intensa da dor. Uma mãe, um pai que teve seu filho assassinado. Qual é a mãe? Qual é o pai que vai ficar feliz com uma situação dessa? Mas lá no Evangelho está escrito que a gente precisa amar, que ódio não deve existir. Então, onde está a solução da equação que eu não consigo visualizar? É exatamente neste ponto da equação que ainda não conseguimos ampliar na visão do assassino como irmão meu, filho do mesmo pai, e que não vai ter um olhar diferente para o assassino, porque eu sou a mãe daquele que foi assassinado. Porque para ele, para o nosso pai, todos somos iguais. Agora, se eu, como a mãe daquele que perdeu a vida, consigo expressar o perdão ao assassino do meu filho, eu, de fato, estou expressando a gratidão a Deus por aquela circunstância que não chegou na minha vida do acaso. Ela teve um propósito para estar acontecendo. E aí nós nos recordamos daquele momento onde houve um assassinato na cidade onde residia o nosso querido Chico Xavier. E certa feita, após esta ocorrência, um espírito conhecido de Chico, que viveu na cidade, já desencarnada, lógico, né? Espírito, chega até ele, certo dia, e pede para ir à casa da mãe daquele jovem que havia sido assassinado, fazer o evangelho naquele lar. Aquele espírito havia sido amiga da mãe do jovem. No dia seguinte, Chico Xavier reúne duas pessoas e vai à casa da senhora para fazer o evangelho. Era uma casa humilde. Ela prepara a mesa, coloca a jarra, coloca os copos, sentam-se para o evangelho. Abre-se a mensagem, perdão das ofensas. Antes de iniciar a leitura, batem a porta, a dona da casa levanta, vai, e era uma pessoa, um homem, desalinhado, mal cheiroso, que pedia um prato de comida.
Ela respondeu que naquele momento não poderia oferecer nada, porque iria iniciar o evangelho no lar. Chama-o para participar do evangelho e diz que após o término, ela daria comida a ele. O homem não entendeu do que se tratava, mas como ele estava com fome, ele resolveu aceder ao convite e entra, participa da leitura, dos comentários que foram feitos por Chico. E aquela mãe expressa a sua dor da ocorrência, da partida do seu filho daquela maneira, mas também expressa o seu perdão àquele que foi capaz de cometer aquele ato. Encerram os comentários, Chico faz a prece final, ela serve a água e, ao término, o homem diz que faz uma pergunta, diz: você é a mãe daquele que foi assassinado? Ela, sim. E a senhora perdoa quem assassinou o filho da senhora? Sim, eu perdoo de coração. E aí ele se apresenta como assassino do filho dela. Ela fica surpresa, todos ficam surpresos, e ele diz: agora que a senhora perdoou a mim sem saber que eu havia sido o autor do crime, quando a senhora me der o prato de comida, eu irei me apresentar às autoridades e confessar o meu delito. E assim aconteceu. Naquela mesma noite, o filho assassinado aparece a Chico Xavier e diz que foi ele que fez toda aquela movimentação para que aquilo acontecesse e a sua mãe pudesse, de fato, expressar o perdão das ofensas. Então a gente vê que tudo na vida tem um movimento maior que nós não temos a dimensão. E é por isso que toda e qualquer circunstância merece a nossa gratidão ao Pai. A gratidão tem que ser o nosso roteiro de vida para que estejamos sempre mais e mais conectados com a nossa essência, com esse Deus interno que habita em nosso mundo íntimo. Porque se o Pai criou a cada um de nós, nós somos a imagem e semelhança deste Pai. Nós somos seres perfectíveis, porque perfeito só o Pai. E a imagem e semelhança, porque nós não podemos nos igualar à fonte. Mas este Pai depositou em nós a sua centelha de amor, para que pudesse se frutificar onde quer que estejamos. Então, na medida que nós estamos amando, nós estamos expressando em ações a gratidão à vida, ao Pai, a esta movimentação que flui de cada um de nós, para que nos situemos cada vez mais entrelaçados com este Pai que foi o nosso Criador. Neste capítulo, a benfeitora Joana de Ângeles nos faz a narrativa do mito de Jó, dizendo que Satanás chegou até Deus e pediu a Deus que tirasse de Jó tudo o que ele tinha para poder mostrar que sem dinheiro, sem comida, sem escravos, sem terra, Jó seria igual a todas as pessoas, insubordinado, revoltado, falando coisas indesejáveis. E assim, Deus resolveu atender ao pedido de Satanás e retirou tudo de Jó. Só que
Todos esperavam que de fato acontecesse aquilo que Satanás havia dito a respeito dele. E não foi o que aconteceu. Apesar de ter tirado tudo, colocado feridas no corpo, ele se manteve grato a Deus por aquelas mudanças, porque ele conseguia se manter em harmonia, em equilíbrio, não houve qualquer alteração. Para quem tinha tudo, de uma hora para outra resolveu, foi tirado dele tudo, e ele se manteve fiel ao Pai. Passou o tempo e Deus resolveu conceder de volta tudo quanto Jó havia conquistado, porque não houve qualquer mudança em sua existência com a retirada de todas as vantagens de ordem material. E aí vem a benfeitora Joana de Ângeles trazendo para nós a respeito desta reflexão. Nós só vamos expressar a felicidade, a gratidão, quando tudo estiver bem na nossa vida. Ainda não aprendemos a ser gratos a estas adversidades que se apresentam em nossa caminhada, porque não compreendemos a sua função de libertação, de aprendizado, de crescimento. Então é preciso resgatar este poder em nós, trazer de volta essa essência divina que parece que momentaneamente nós nos desconectamos, nós nos afastamos, mas que, independente de qualquer coisa, em nosso mundo íntimo, ela ali está. Para que possamos chegar ao quarto nível de consciência. Nós tínhamos parado na consciência desperta. Este quarto nível, que é a consciência de transcendência do eu, é o que viveu diversos seres, homens e mulheres, que transitaram na experiência do corpo sem pensar em si, pensando no próximo. Madre Teresa de Calcutá, São Francisco de Assis, Francisco Cândido Xavier, Albert Einstein, dentre muitos outros que aqui transitaram e que a vida foi de inteira dedicação ao seu próximo. É como o apóstolo Paulo havia dito: já não sou eu mais quem vive, é o Cristo que vive em mim. É a transcendência do eu, é superar o nosso egoísmo para que o self prevaleça em detrimento do ego, para que cheguemos ao patamar dos níveis de consciência, que é a consciência cósmica. Somente Jesus chegou a este nível, quando foi capaz de dizer: eu e o Pai somos um. O que falta atingirmos neste nível de consciência, porque aí a gratidão ela estará perene em nosso mundo íntimo. Nós já teremos conquistado este nível de consciência
e certamente viveremos menos desafios existenciais. Mas ainda assim, nós, atingindo este patamar de evolução, onde não, desculpem, não será mais necessário retornar para a experiência do corpo, ainda assim pensaremos como o doutor Adolfo Bezerra de Menezes, mais espírito, quando chegou da sua última experiência aqui na Terra, que recebeu o convite para alçar esferas mais elevadas. E o que ele disse: enquanto houver sofrimento na Terra, aí estarei para amenizar as dores. É o nível de consciência que nós precisamos chegar. Porque, por enquanto, estamos muito preocupados com a própria dor. Isso é salutar. Porque quando eu olho para a minha dor, eu estou também com o olhar voltado para os caminhos que eu preciso percorrer para aliviar aquela dor. Então, é a partir daí que eu vou crescer. Mas eu não posso ficar somente vinculada a esta dor que eu estou atravessando, porque ao meu redor, muitas outras pessoas também estão passando pelas suas dores. Tânia. Oi. Tânia, diga. Repita, por favor, o que o doutor Adolfo Bezerra de Menezes disse, porque foi a hora que a internet aqui baixou um pouquinho, aí a gente não ouviu. Ah, tá. Eu peço... Tá bom. Quando o doutor Bezerra foi convidado para alçar esferas mais elevadas, ele disse: enquanto houver sofrimento na terra, aí estarei para aliviar todas as dores. Então, é neste ponto que nós precisamos avançar para, de fato, alçar este nível de consciência cósmica, porque o Pai, ele deseja o progresso de cada um de seus filhos. Aquela fala de Jesus: qual é o pai que o filho lhe pede um pão e ele oferece pedra? Não existe. Este é o nosso Pai. Então, nós somos convidados constantemente à vivência deste amor. Porque se Fênelon escreve lá no Evangelho que amai-vos uns aos outros e serei felizes, ele está dizendo para nós escolher como roteiro de vida o amor. Quando eu escolho o amor, eu estou sendo grata a Deus, ao nosso Pai, pela dádiva da existência, porque estou na expressão do amor. Então, é este roteiro que nós precisamos escolher agora. Ontem, eu queria apresentar aqui para vocês, foi lançado este mais novo livro, Psicografia do nosso querido tio Di, Divaldo Franco, através do espírito Bezerra de Menezes. Então, tem diversas mensagens neste livro, e eu queria dizer a vocês que na mensagem de número 9, o doutor Bezerra de Menezes, ele inicia dizendo assim: nunca a Terra necessitou tanto de Jesus como hoje. Lázaro vai escrever lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11º, item 8, a lei de amor, que o amor resume toda a doutrina de Jesus. Acabamos de dizer aqui que quando nós amamos, nós estamos expressando esta gratidão ao nosso Pai, que o amor é roteiro de vida. E aí ele vai seguir dizendo: nunca as criaturas humanas tivemos uma necessidade tão urgente
de amar o nosso próximo quanto nessas horas. O convite é para o exercício do amor. Porque se o amor resume tudo, o amor, ele vai expressar a nossa gratidão. E aí vamos caminhando para as nossas considerações finais, refletir sobre a expressão desta gratidão em nossa vida. Quando eu acordo, eu sou grata por mais um dia de experiências, de novas oportunidades. Eu sou grata à família que eu tenho, à comida que não falta à mesa, ou se ela está escassa, que eu possa aproveitar melhor a oportunidade, sem reclamação, sem ressentimento, sem lamentar. Ah, mas eu sempre fui muito bem dotado e agora estou nessa condição. Eu sou grata pelo que aquela doença está trazendo de significados, de mobilizações internas, de tristezas. Quando nós ficamos tristes, isso faz parte da natureza humana. A grande dificuldade é nos afastarmos daquela condição que nos levou a sentir a tristeza. Digamos que morreu alguém que é muito importante e significativo para nós. Ele não vai retornar à experiência do corpo. Mas nós sabemos que somente morre o corpo e que um dia haverá o reencontro. Por que se deixar ficar na dor que parece que não tem fim quando isto acontece? Não estamos dizendo aqui que não vamos chorar, sentir saudade. Tudo isso é possível. A questão é o quanto mergulhamos no tempo do nosso dia somente neste fato. Assim como em todos os outros que são os geradores dos sofrimentos em nossa vida. Então, temos que refletir que da hora que acordamos até a hora de dormir, são muitas horas de investimento do mundo espiritual para a nossa reencarnação. Por isso, a necessidade de ampliar a nossa visão, de agradecer por cada oportunidade que nos foi ofertada e extrairmos sempre as melhores lições. O nosso Pai estará olhando para cada um de nós, independente se eu sou o ladrão, se eu sou o assassino, se eu sou Madre Teresa de Calcutá. Todos, indistintamente, são vistos pelo nosso Pai. Então está na hora de estarmos amando mais e mais ao nosso próximo, especialmente aos que nos provocaram qualquer tipo de descontentamento na existência. Porque se assim o fizermos, Deus estará com um olhar compassivo na nossa direção. Nesta mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, intitulado Amai os vossos inimigos, no item o ódio,
Fenelon vai finalizar dizendo que aquele que se aproxima do seu próximo, que lhe ocasionou de sabor, está mais próximo de Deus. A expressão do ódio em nós nos afasta do Pai. Estar próximo de Deus é expressar a Ele a nossa gratidão através dos nossos pensamentos, dos nossos atos, das nossas palavras. Então, sigamos para esta semana que inicia, para este mês que inicia, trazendo a gratidão como roteiro de vida, cujo mestre que está no comando é Jesus. E no comando maior, o nosso Pai, aguardando de cada um de nós que vivamos intensamente este amor que dele emana e que foi depositado em cada um de nós, nas nascentes do nosso coração, para que possa estar se expressando a cada minuto da nossa existência, mesmo naquelas circunstâncias devastadoras, inoportunas, que não estão previstas, não foram previstas, mas que chegaram no momento certo para colocarmos em prática todo este aprendizado. Então, estas são as nossas considerações. Agradecemos a presença de todos vocês que nos acompanharam neste espaço virtual do KSSF e que sigamos em paz, agradecidos a Jesus por esta oportunidade de estarmos aqui.